Olá, seja muito bem-vindo à unidade 6 da série Técnicas de Programação. Eu sou Roberto Vichinski e neste vídeo vamos dar continuidade ao estudo da linguagem C. Na unidade anterior, nós fizemos uma abordagem introdutória à programação C. Nós usamos como exemplo o algoritmo Bhaskara, aquele que calcula as raízes de polinômios de segundo grau. Fizemos a conversão do seu pseudocódigo para a linguagem C e chegamos ainda a compilar e executar o programa por meio do ambiente de desenvolvimento DevC++. Agora chegou o momento, como eu havia prometido, de realizarmos algumas perfumarias no programa, para deixá-lo um pouquinho mais amigável. Para relembrarmos, aqui está o programa original. Ele funciona perfeitamente, porém, podemos perceber alguns problemas em relação à sua apresentação. Se você executou esse programa no seu computador, deve ter percebido que as letras acentuadas não foram apresentadas corretamente na tela. Por exemplo, a mensagem "não existe raiz real" foi apresentada na tela de forma errada. O A com o til da palavra não foi substituído por um caractere estranho. O outro problema é a falta de informação na tela. Veja que quando o computador espera pela digitação dos coeficientes, não aparece nenhuma mensagem para o usuário. Aparece apenas o cursor e o coitado do usuário tem que adivinhar o que o computador está esperando. E o outro problema é o fato do programa ser encerrado após a execução de um único polinômio, sem verificar se o usuário deseja realizar outro cálculo ou encerrar o programa. Então, temos aí três problemas que devem ser corrigidos. O primeiro é a apresentação das letras acentuadas da língua portuguesa. O segundo são as informações que devem ser mostradas na tela para que o usuário saiba o que ele deve digitar. E o terceiro é a confirmação para o encerramento do programa, mediante, evidentemente, opção do usuário. Para resolver o primeiro problema, devemos incluir duas linhas no programa. Uma delas é para incluir a biblioteca local.h, que contém a função para configurar a janela de execução para o idioma português. Dessa forma, será possível ajustar o ambiente para que as letras acentuadas possam ser exibidas normalmente. A outra linha que devemos abrir é para fazer a chamada da função setLocal, que é responsável pela configuração regional. Então, vamos abrir a primeira linha antes da estrutura principal main e inserir a diretiva include para incluir a biblioteca local. A outra linha deve ser aberta dentro da estrutura principal do programa, para a chamada da função setLocal. Veja que a função setLocal possui dois parâmetros. O primeiro é a constante interna LC_ALL, LC_ALL, que apresenta todos os códigos de linguagem, os chamados language codes. E o segundo parâmetro é a expressão português, que configura a página de código para a nossa língua, para a língua portuguesa. E com esse pequeno ajuste, ou seja, com a inclusão dessas duas linhas, o problema da acentuação está resolvido. Agora, vamos corrigir o problema da falta de informação na tela. É aquele problema que o computador não apresenta nenhuma mensagem para orientar o usuário. Devemos inserir uma função printf antes do recebimento de cada um dos coeficientes para que o computador escreva na tela a mensagem que informa o que o usuário deve digitar. Então, antes da função scanf, que recebe o coeficiente A, vamos inserir um printf para que o computador mostre na tela a mensagem coef.a. Vamos fazer a mesma coisa antes dos recebimentos dos coeficientes B e C. Não podemos esquecer a instrução printf que apresenta na tela o resultado do programa. Veja que essa instrução apresenta os valores das raízes. Ficou faltando a informação, ou melhor, as informações, para que o usuário saiba do que se trata ou de que se tratam esses valores. Vamos então alterar a string da função printf inserindo a expressão raiz1 antes dos caracteres %f, que indicam o local onde o valor da variável x1 vai aparecer. Da mesma forma, vamos inserir a expressão raiz2 antes dos caracteres %f, que representam a variável x2.
Dessa forma, quando o computador executar essa linha, as expressões raiz 1 e raiz 2 serão mostradas na tela à esquerda dos valores das respectivas raízes. E assim o problema da falta de informação também está resolvido. Note que, após a inclusão das novas linhas, nós acabamos perdendo de vista o final do programa. Mas não se preocupe, as linhas finais continuam lá. Vamos diminuir o zoom. Agora sim, temos o programa completo. Vamos pensar agora no nosso terceiro problema, que é o encerramento do programa mediante opção do usuário. A correção desse problema não é simplesmente uma questão de perfumaria, não. Ela envolve alteração na lógica do programa. Nós podemos usar a mesma estratégia que usamos na unidade 2 dessa série. Você se lembra? Naquela ocasião, fizemos uma alteração no fluxograma e no pseudocódigo para que o algoritmo fosse encerrado somente quando o usuário digitasse valor 0 para o coeficiente A. Lembra-se? Mas aqui nós vamos fazer algo diferente só para contrariar. Nós vamos fazer com que o computador pergunte se o usuário deseja continuar ou encerrar o programa após cada polinômio calculado. Para isso, nosso algoritmo deve solicitar uma confirmação do usuário, ou seja, ele deve receber um novo dado de entrada, que é justamente a resposta do usuário. Nesse caso, devemos alterar o macrofluxo do projeto para adaptá-lo à nova situação. Então, à esquerda do diagrama, vamos abrir um espaço para incluirmos um novo dado de entrada, que chamaremos de resposta. Observe agora que temos 4 dados de entrada, os coeficientes A, B e C do polinômio e a resposta do usuário, que indicará se o programa deve continuar ou ser encerrado. O próximo passo é alterar o fluxograma do nosso algoritmo. Temos aqui o fluxograma original. Vamos então promover as alterações necessárias. No bloco de declaração das variáveis, devemos incluir uma variável para receber a resposta do usuário. Chamaremos esta variável de R. Observe que eu atribuí a essa variável um conteúdo nulo, ou seja, uma abertura e um fechamento de aspas. Isso significa que a variável, no caso a variável R, receberá conteúdo do tipo caractere. Esse conteúdo que será digitado pelo usuário poderá ser uma letra S, indicando que o programa deve continuar, ou uma letra N, indicando que o programa deve ser finalizado. Cabe salientar que aqui nós estamos apenas declarando a variável R. O seu conteúdo será solicitado somente no final do fluxograma, como veremos mais para frente. Agora, vamos criar um rótulo que servirá como ponto de retorno para que o fluxo possa voltar caso o usuário deseje continuar o programa. Daremos a esse rótulo o nome A. Esse rótulo, ou label em inglês, indica o início de uma estrutura de repetição, que só será finalizada mediante a opção do usuário. Agora, devemos excluir o bloco de finalização do programa e, em seu lugar, inserir a instrução para que o computador receba a resposta do usuário, que é representada pela variável R. Veja que usamos o símbolo de entrada de dados pelo teclado. Essa instrução receberá a resposta do usuário, que deve ser uma letra S ou uma letra N, e a colocará na variável R. Devemos agora verificar se o conteúdo da variável R é igual a S. Veja que usamos o símbolo do losango para representar essa estrutura de decisão. Note também que a expressão a ser verificada deve ser colocada entre aspas, ou seja, o conteúdo que se deseja verificar, que nesse caso é a letra S, deve estar entre aspas. Isso é necessário para que o computador saiba que queremos comparar o conteúdo da variável R com a letra S. Agora, só para especular, se porventura nós não tivéssemos colocado S entre aspas, o computador tentaria comparar o conteúdo da variável R com o conteúdo da variável S. E isso geraria um erro, pois a variável S não existe. Agora, o caminho sim da estrutura condicional deve desviar o fluxo do programa para o rótulo A.
Esse caminho será seguido pelo computador quando o usuário digitar a letra S, indicando que ele deseja continuar a execução do programa. E no caminho não, que será seguido quando o usuário digitar a resposta, ou melhor, quando digitar como resposta alguma coisa diferente de S, o programa deve ser encerrado. E aí está a solução para o nosso problema. Vamos agora implementar esta solução no nosso programa em linguagem C. As 3 primeiras linhas do programa continuam iguais. Devemos, na sequência, introduzir uma nova diretiva include para incluirmos a biblioteca stdlib.h. stdlib é um acrônimo de Standard Library, ou, no velho e bom português, biblioteca padrão. Nessa biblioteca encontramos a função system, que será necessária para o nosso programa para promovermos a limpeza de tela, como veremos mais adiante. Em seguida, temos a linha do main e a linha da declaração das variáveis, que continuam iguais ao do programa original. O que devemos fazer é inserir uma nova linha para declararmos a variável R, aquela que receberá a resposta do usuário. Veja que devemos declarar essa variável em uma outra linha, pois ela é do tipo caractere e não pode ser misturada com as variáveis numéricas da linha anterior. A próxima linha é a mesma da versão anterior também. É aquela que configura a janela de execução para a língua portuguesa. E nesse ponto devemos inserir a linha do rótulo A. Observe que na linguagem C, os rótulos devem ser seguidos por 2 pontos. E aqui temos mais uma perfumaria, ou seja, mais uma instrução que não aparece no fluxograma, pois ela não altera a lógica do algoritmo. Trata-se da função system com o argumento CLS. CLS é um acrônimo de Clear Screen, que no velho e bom português significa limpar a tela. A função system pertence à biblioteca stdlib.h. Portanto, para usá-la, devemos sempre incluí-la por meio de uma diretiva include, como fizemos lá no início do código. O systemcls equivale à função limpa da pseudolinguagem. Agora, devemos repetir as mesmas linhas do código original até o ponto onde o programa calcula e mostra as raízes do polinômio. E nesse ponto, vamos inserir a instrução para que o computador pergunte ao usuário se ele deseja continuar ou não com a execução do programa. Usamos para isso a função printf com a string ou mensagem que queremos que o computador escreva na tela. E assim será exibida na tela a pergunta: deseja continuar? S/N. Dessa forma, o usuário saberá que deve digitar a letra S para continuar ou a letra N para finalizar o programa. Observe que no início da string eu coloquei uma barra invertida seguida pela letra N. Esse par de caracteres especiais faz com que o computador pule para a próxima linha. E então a mensagem será escrita na linha imediatamente abaixo, ou seja, em uma nova linha. Se porventura eu quiser que o computador pule 2 linhas, eu posso colocar um outro par de caracteres barra invertida, N, na sequência da string. Esse par de caracteres pode ser empregado em qualquer ponto da string, no local onde se deseja que o computador pule uma linha. Veja que nesta outra linha eu usei os caracteres no final da string. Nesse caso, o computador pulará uma linha após a exibição das raízes x1 e x2. Voltando à última instrução printf, podemos então deixar os 2 pulos de linha. Lembre-se de que a letra N significa new line, ou no velho e bom português, nova linha. Agora, devemos usar a função scanf para que o computador receba a resposta do usuário. Essa resposta será armazenada na variável R. Em seguida, usamos a função if, que equivale à instrução C da pseudolinguagem, para verificar se a resposta do usuário é sim. Veja que devemos verificar se o conteúdo da variável R é igual a S minúsculo ou S maiúsculo. Vai depender de que forma o usuário digitou essa letra. Vamos analisar essa instrução com um pouco mais de atenção.
Veja que estamos usando dois sinais de igualdade para verificar se o conteúdo da variável R é igual à letra S minúscula. Na linguagem C, nós usamos um duplo sinal de igualdade para realizar comparações. Tá? O sinal de igualdade simples é apenas para atribuição de valores a uma variável. As duas barras verticais usadas aqui correspondem ao operador lógico OU. Observe que queremos verificar se o usuário digitou a letra S minúscula ou a letra S maiúscula. Outro detalhe importante é que devemos delimitar a string, ou melhor, a letra que será comparada, entre aspas simples. Em resumo, essa instrução verifica se o usuário digitou uma letra S minúscula ou uma letra S maiúscula. No caminho sim dessa estrutura de decisão, devemos então inserir a instrução para que o fluxo do programa retorne para o rótulo A. Usamos a instrução goToA, que equivale à instrução vá para A da pseudolinguagem. Agora é só fecharmos as chaves da última estrutura de decisão e da estrutura principal main para finalizarmos o código. E aqui está a solução completa para os nossos problemas. Agora, é só você digitar esta nova versão do programa em seu DebC++ para verificar que ele ficou muito mais amigável. Mas eu ainda tenho um desafio para você. Se você é um bom observador, deve ter percebido que o programa verifica apenas se o usuário digitou a letra S como resposta. Mas e se por alguma razão qualquer do destino o usuário digitar a letra X ou qualquer outra coisa diferente de S? Qual será o comportamento do programa? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Faça também a correção do programa para que essa situação seja contornada e poste o seu código corrigido aqui também nos comentários. Então, esse é o desafio que eu faço para você. Boa sorte! E por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e não deixe de acompanhar a próxima unidade da série Técnicas de Programação. Até lá!